O item número 2 é do deputado Valdir Polato, que altera a lei 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor sobre áreas de proteção permanente no perímetro urbano nas regiões metropolitanas. O relator Alberto Filho, que dá parecer pela aprovação na forma substitutiva. Com a palavra, o deputado Alberto Filho. Senhor presidente, permita-me ir direto ao voto. De início, é importante salientar que é plenamente reconhecível a validade dos argumentos trazidos no parecer do relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O relator rejeitou o mérito da proposição exame para evitar a retomada de tema já discutido nesta casa, que possui grande potencial para causar retrocesso nas normas de proteção ambiental. É indubitável a existência de temores e questionamentos acerca do tema, isso porque ele integra um dos maiores desafios da atualidade, equacionar de forma adequada os conflitos existentes entre o meio natural e o meio construído. O meio construído, genericamente denominado por cidade, tem grande expressão e importância no mundo, não sendo de forma alguma diferente para o Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2010, 84,4% da população brasileira vive em áreas urbanas, onde estão concentrados os mais variados problemas ambientais, sociais e econômicos, tais como o adensamento construtivo e populacional excessivo, poluição atmosférica e sonora, escassez de infraestrutura, elevada vulnerabilidade aos efeitos climáticos adversos, a exemplo das enchentes e secas, além de problemas como pobreza e criminalidade. Conforme bem resume a autora Josélia Fraga, o espaço urbano é contraditório por excelência, ajustando-se às condições do mundo globalizado, em processo simultâneo de inclusão de poucos, exclusão de muitos e modificação constante em sua paisagem. Toda essa contradição e dinâmica tornam as áreas urbanas diferentes dos espaços rurais em diversos aspectos. Essas diferenças requerem que seja dado a cada uma dessas áreas tratamentos específicos e diferenciados segundo suas particularidades. Portanto, discutir as normas que regulamentam as áreas de preservação permanente e sua interface com a questão urbana possui significativa relevância, na medida em que a legislação atual tem deficiências no tratamento dessa questão. Ao tratar de forma indistinta as zonas urbanas e rurais, a Lei nº 12.651 de 2012 deixa de considerar as especificidades desses espaços, promovendo uma leitura redutora e equivocada da questão. Ademais, surgem dessa abordagem situações em que a aplicação da lei torna-se ou impossível ou cercada de dúvidas e insegurança jurídica. Desse modo, entende-se que a retomada do tema pelo PL 6.830 de 2013 é de ser relevado, além de merecer análise mais detalhada e cautelosa, diante de sua elevada complexidade. Ainda que o tema tenha sido discutido, certo é que ele ainda não foi equacionado de forma robusta e clara, e esta casa não pode permanecer omissa a essa problemática. Diante desse contexto, para valorizar o debate e colher informações que possibilitem o correto tratamento do tema, promoveram-se no âmbito desta Comissão de Desenvolvimento Urbano 3 reuniões de audiência pública com convidados representantes de órgãos e entidades governamentais, representantes do setor empresarial e representantes da sociedade civil, conforme se é especificado a seguir. Nessas reuniões ficou patente a satisfação da maioria dos técnicos com as normas vigentes, as quais não conseguem tratar de forma adequada a integração entre a necessidade de proteção ambiental e a questão urbana. Ademais, em que se pese a existência de consenso, as audiências públicas revelaram que predomina o entendimento segundo o qual é inadequado e insuficiente transferir todas as questões para tratamento pelo poder público municipal. Em outras palavras, o PL 6.830 de 2013, na forma em que se apresenta, não é suficiente para tratar soluções efetivas para as questões relacionadas à ocupação de APPs por áreas urbanas consolidadas, nem para assegurar
efetividade na aplicação plena das normas de proteção às APPs urbanas ainda não ocupadas. São diversos os aspectos relacionados aos conflitos de uso de solo nas APPs urbanas, entre os quais temos os entraves jurídicos relacionados a direito de propriedade e restrições administrativas, situações consolidadas antes da criação das leis ambientais vigentes, contexto histórico da evolução urbana no país, negligência do poder público no que se refere à fiscalização do cumprimento das leis e transgressão à legislação vigente de forma difusa nas diferentes regiões do país. Na tentativa de equacionar essas questões, apresenta-se o substitutivo ao PL 6.830 de 2013, em que a questão urbana e a questão ambiental são tratadas de forma integrada, como formadoras de uma paisagem que é o resultado de interações entre processos naturais e ações humanas, sociais e culturais. Esses processos não podem ser tratados isoladamente, porquanto se confundem e se integram na construção do meio. Por essa ótica, entende-se que as APPs urbanas não antropizadas, cujos processos ecossistêmicos são ainda remanescentes ou passíveis de recuperação, devem ser apropriadas pela população, fazer parte do seu dia a dia. Então, a apropriação deve ser realizada por meio de implantação de parques lineares, com a função concomitante de preservar os recursos naturais e aproximar a população dos espaços verdes e seus benefícios. A apropriação dos espaços verdes pela população residente tende a elevar a consciência ambiental, o apoio às medidas conservacionistas e a preservação de parcela significativa da vegetação e dos processos ecológicos da APP, impedindo sua ocupação e degradação para satisfazer pressões de outros mercados e funções. Ademais, na mesma ótica de reconhecimento da paisagem como resultado das transformações antrópicas que nelas se estabeleceram, propõe-se a compatibilização das normas de regularização fundiária em áreas de APP urbana, especialmente nas dispostas nas leis números 12.651 de 2012 e 11.977 de 2009, a lei do programa Minha Casa Minha Vida. A compatibilização se mostra necessária, pois na forma da legislação que hoje vige, a lei número 12.651 de 2012, combinada com a lei 11.977 de 2009, os assentamentos humanos em APPs urbanas ocupados pela população de baixa renda são objeto de regras mais restritivas para sua regularização do que aqueles ocupados por outras classes de renda, o que é inaceitável. Mais especificamente, as normas vigentes silenciam quanto ao estabelecimento do marco temporal para os casos de regularização fundiária por interesse específico, ao passo que para os casos de interesse social, apenas as ocupações estabelecidas até o dia 31 de dezembro de 2007 são passíveis de regularização. Trata-se de incoerência que merece ser solucionada. A solução aqui proposta constitui-se no estabelecimento de um marco temporal idêntico tanto para os casos de regularização fundiária por interesse social, quanto para os casos de regularização fundiária por interesse específico, localizados em APPs inseridos em áreas urbanas consolidadas. Para ambos, propõe-se o novo marco de 31 de dezembro de 2016, promovendo equidade e coerência, sem provocar insegurança jurídica aos processos de regularização fundiária em execução ou já concluídos. Adicionalmente, apresenta-se a possibilidade de, no processo de regularização fundiária dessas áreas urbanas consolidadas, serem estudadas e identificadas áreas de preservação permanente cujos processos ecológicos foram esgotados em virtude de ocupação irreversível. Para esses casos, em que ficar demonstrada a impossibilidade de restauração e recomposição do ecossistema natural, pretende-se flexibilizar a aplicação da legislação federal. A flexibilização, para ser efetivamente aplicada, tem como pré-requisito a existência no município do zoneamento ecológico econômico, ZEE,
aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, instrumento de extrema importância no planejamento urbano e ambiental. Cumprido o requisito, o município poderá, após a anuência do Conselho Estadual de Meio Ambiente, legislar plenamente acerca dos parâmetros mínimos de proteção das APPs urbanas, cujos processos ecológicos foram esgotados em virtude de ocupação irreversível. A essas áreas deixarão de ser aplicados os parâmetros de proteção dispostos no artigo 4º da Lei nº 12.651, de 2012. Por evidente, legislar plenamente acerca dos parâmetros mínimos de proteção não inclui deixar de proteger ou minimizar os impactos já estabelecidos, motivo pelo qual estão previstos proibição expressa a anulação dos parâmetros de proteção e obrigação da previsão de medidas permanentes de mitigação dos efeitos ambientais adversos. Considera-se que as propostas aqui realizadas equacionam de forma satisfatória os conflitos existentes na inter-relação entre o ambiente natural e o urbano, trazendo soluções para questões consolidadas do passado e para aquelas que merecem tratamento para o futuro. Diante de tais razões, somos pela aprovação do projeto de lei número 6.830 de 2013, na forma do substitutivo em anexo. Esse é o nosso voto, senhor presidente. O substitutivo está anexado ao nosso relatório e é de conhecimento aqui de todos os demais parlamentares. E dizer, senhor presidente, que esse projeto é um projeto que foi bastante discutido aqui por esta comissão, foi objeto de 3 audiências públicas, onde aqui nós escutamos representantes da construção civil, representantes ambientalistas, representantes do governo, enfim, nós fizemos um amplo debate, onde nós escutamos diversas áreas interessadas diretamente nesse projeto, e eu acredito que esse nosso relatório foi a forma melhor que nós encontramos para ampliar e melhorar ainda mais o projeto do deputado Valdir Colato, que na Comissão de Meio Ambiente teve um parecer rejeitando, certo, o andamento desse projeto, mas aqui na Comissão de Meio Ambiente nós procuramos um meio para que ele pudesse ser aprovado, porque é um projeto bom, um projeto que eu tenho certeza que só vai melhorar essa questão das áreas de preservação permanente no âmbito urbano, e que aqui nós procuramos dar total atenção para a aprovação desse projeto pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. Muito obrigado, senhor presidente. O parecer do relator está em discussão. Aqueles que... Peço vistas, então, a fim de analisar e aprofundar no meritório substitutivo apresentado pelo deputado Roberto Filho, e na expectativa de poder, quem sabe, contribuir para que ele se aprimore e fique ainda melhor. Então eu peço vistas ao parecer do deputado Roberto Filho.